Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e hoje eu vou falar sobre essa planta maravilhosa que é a Zamioculca. Olha que lindo! É uma folhagem muito bonita. Olha que linda as folhas. É também uma folhagem de interior, ou seja, ela não pode tomar sol direto de jeito nenhum. Se ela tomar sol direto, ela vai queimar. Aqui eu tenho também a Black, Zamioculca Black. Olha só. Essa daqui as folhas vão ficando bem pretinhas, bem escuras. Para quem gosta de cultivar plantas dentro de casa, essa planta é ideal. Além disso, para você que está iniciando numa coleção de folhagens ou suculentas, porque a Zamioculca é uma planta suculenta, já que ela armazena água, não somente no caule, mas também nas folhas e no rizoma, que a gente conhece principalmente como batata, né? Mas é um rizoma cheio de água, estão vendo? Vou chegar pertinho aqui, olha como que é esse rizoma. Aqui tem as raízes, e além das raízes, para a água para essa planta, para fazer com que ela se nutra, hidrate, tem também esse rizoma. Isso aqui tá cheio de água. Cheio de água. Então, pensa, uma planta que ela armazena água, não somente no caule, nas folhas, e também tem um rizoma cheio de água, a gente tem que ter muito cuidado com as regas. Eu acho que um dos maiores segredos do cultivo da Zamioculca é você saber dosar as regas, porque você nunca vai matá-la por falta de rega, já que ela armazena bastante água, mas você vai matá-la por excesso de água. E é muito fácil você perceber quando isso tá acontecendo, porque as folhas começam a ficar amareladas e o caule começa a se deslocar do rizoma, ficando assim, ó. Ele vai se deslocar do rizoma, vai perder a batata porque vai apodrecer. Eu deixei esse daqui para vocês verem o que acontece. Olha, isso é causado por excesso de água. Esse galho acaba se soltando do seu rizoma e você vê que inicia uma podridão, deixando as folhas meio amareladas, ó. Ela vai perdendo o brilho, que a gente já viu que é uma folha que brilha bastante, né? Não precisa de produtos para brilhar, ela tem esse brilho natural nas folhas. E olha aqui o que acontece com o excesso de água. Aí vocês vão me perguntar, mas e como que eu consigo identificar se eu tô dando água demais para minha planta ou se eu tô dando água de menos? Como eu disse, você não vai perder a Zamioculca por falta de água, porque ela tem muita armazenagem de água, mas você vai perdê-la por excesso de água, causando podridão. Essa planta ela é muito resistente a pragas e a doenças,
colchonilhas, pulgões. É muito difícil se ela tiver com os cuidados adequados para ela. Mas já a podridão por excesso de água vai acontecer. Se você ainda não consegue identificar quando o seu substrato está totalmente seco, e você pode deixá-lo também totalmente seco por vários dias, que vai ficar, a planta vai ficar super bem, você usa um palito. Pode ser um palito de churrasco, você quer um palitinho japonês, hashi de comida japonesa, qualquer palito. E você vai colocar lá no vaso até o fundo e vai deixar um pouquinho aqui, porque daí a umidade vai passar para esse palito. Nunca se baseie pelo dedo aqui em cima, porque o seu substrato pode estar num vaso, ó, esse meu vaso é comprido, então aqui em cima geralmente tá bem seco, mas aqui embaixo ainda pode conter umidade, e você vai colocar água aqui em cima e vai fazer com que essa água acumule e vai levar a sua planta à podridão, porque ela possui uma armazenagem excelente de água, então não é necessário muitas regas. Depois de alguns minutos você vai tirar seu palito e olha como ainda tem umidade nesse vaso. Como que eu sei? Porque ele saiu bem sujinho, ó, tá úmido aqui embaixo. Se ele tivesse saído limpo, era sinal que o substrato estava bem seco. Como ele saiu bem sujinho, principalmente aqui na ponta, é sinal que esse substrato ainda tá úmido. Eu não preciso de forma alguma regar essa planta, tá? Então, dica verde de ouro ou dica ouro de verde. Não se baseie na rega Prosamioculca apenas colocando o dedo aqui em cima do vaso, porque você, mesmo com um substrato super drenável igual é o meu, porque eu coloco ela no substrato que eu uso para suculenta, já vou falar qual é, tem uma drenagem muito boa também, mas ainda retém a umidade, porque não dá para ser um substrato que você coloca água e evapora. Isso também não ajuda a planta, né? Mas o que não pode acontecer é você deixar esse vaso úmido por muito tempo. Lembra? Ela é uma suculenta, ela armazena água. Nenhuma suculenta gosta de ficar úmida por muito tempo. Bom, existem as suas exceções, mas quase nenhuma gosta. Então, não deixe acumular água no seu vaso. Se você conseguir fazer isso, você pode ter certeza que você vai ter uma Zamioculca aí linda, maravilhosa, se desenvolvendo bem e sem acontecer isso aqui que é a podridão. Outro detalhe do cultivo da Zamioculca é que ela não pode tomar sol direto nas folhas de forma nenhuma. Ela não é uma suculenta de sol pleno, ela não é uma suculenta que vai aguentar sol nas suas folhas. Não existe adaptação para a Zamioculca. Existem plantas que não vão se adaptar ao sol. Não adianta, ela é de meia sombra, ela é de luz difusa. Então, essa é uma suculenta de meia sombra à luz difusa. O que é a luz difusa? Ficar na escuridão? Não, nenhuma planta vai gostar da escuridão. Mas ela consegue ficar com aquela luz filtrada que passa pela janela, desde que tenha claridade. Claridade, gente. Por exemplo, um banheiro escuro, não dá para você colocar uma Zamioculca. Agora, se você tem aquele banheiro bem iluminado, aquele banheiro todo envidraçado, aquele banheiro que passa bastante luz, aí sim você pode cultivá-la lá, não tem problema nenhum. Agora, se é um banheiro que permanece a grande parte do tempo escuro, não adianta você colocar uma Zamioculca lá, porque ela vai morrer, tá? Além de tudo, tome cuidado com a umidade também, porque lembrando, quando você abre o chuveiro, aquele vapor vira umidade e a planta absorve. Isso vale também para uma sala, ou um escritório, ou um ambiente bem iluminado. Desde que ele tenha bastante luz e muita iluminação, você pode cultivar a sua Zamioculca lá, com certeza que ela vai adorar. Jardim, você pode cultivar ela na área externa. Eu tô cultivando a minha na área externa, as duas, a black e a verde, essa comum. Elas ficam num lugar protegido, onde só chega a claridade, não chega a luz do sol direta. Mas ela não aguenta sol nenhum.
ela até aguenta. Digamos que quando o dia amanhece, até o solzinho das 8 horas, no máximo às 9 horas, não vai fazer mal para ela. A partir das 9 horas, já vai começar a queimar as folhas e já vai deixar as folhas dela amareladas, amarronzadas, com aqueles pontos de queimadura. Folha que queima não precisa ser tirada da planta, pode ficar na planta até a própria planta eliminar ela. Outra coisa, a zamioculca não precisa que você fique passando produtos para deixar as suas folhas brilhantes, pelo contrário, ela já tem um brilho natural. O que você pode fazer para deixá-la brilhando, quem gosta às vezes de ter a folhagem, principalmente quando está dentro de casa como uma forma decorativa, é pegar um paninho, pode ser um Perfex mesmo, com um pouquinho de água com um pouco de água e 3 gotinhas de detergente, não mais que isso, e passar na folha. E aí você passa na folha para limpar mesmo a poeira, o excesso de sujeira, e ela já vai ficar com o seu brilho natural. Você não precisa passar produtos nessa planta, porque só de você passar um paninho e limpar as folhas dela, apenas com água e 3 gotinhas de detergente, não vai fazer mal, tá? Até porque ela não toma sol, então não vai queimar a folha. E você vai limpando para tirar o pozinho. E ela fica bem revigorada e brilhante. O substrato que eu uso para zamioculca é um substrato igual de suculenta. O substrato ele é composto por uma parte de terra, 2 partes de pedrisco e uma parte de pó de coco. Se você tiver próximo e for acessível para você, você pode incrementar esse substrato com uma parte de perlita e uma parte de casca de arroz carbonizado, mas só se você tiver. Se você só tiver pó de coco, o pedrisco e a terra vegetal, já vira um substrato muito bom. Eu tenho um vídeo sobre o meu substrato, vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos cards, aí você vai onde for mais fácil para você. É esse substrato que eu uso para suculentas e é esse substrato que eu uso para zamioculca. Sobre a adubação eu faço adubação com osmocote ou basacote, depende de quem eu acho. São essas bolinhas aqui, ó, verdinhas. A cada 6 meses eu faço adubação. E como que é essa adubação? 6 bolinhas, 5 bolinhas no máximo, assim, ó, já é suficiente. Você coloca no cantinho do vaso, não mais do que isso, porque ela é adubo e excesso de adubo também mata a planta. Você coloca aqui no cantinho do vaso, ó, e vai regando, e essas bolinhas vão liberando os nutrientes que a planta precisa. Só isso, não precisa de mais. Nunca exagerem no adubo. Ah, você não tem osmocote ou basacote. O osmocote ou basacote, a cada 6 meses é suficiente você renovar e colocar mais bolinhas. Se você quer colocar um outro adubo como o NPK, usa o 10-10-10. Porque o 10-10-10 ele é equilibrado e próprio para as folhagens, tá? Então, você não vai ter problemas. Também pode repor a cada 6 meses com uma colherzinha aqui na borda do vaso. Cálcio, calcário, porque faz bem para a planta também. Isso uma vez por ano, porque não é necessário você encher de cálcio a sua planta. Ou até a própria farinha de osso. Eu não costumo usar farinha de osso aqui por conta dos meus cachorros, porque a farinha de osso ela tem um cheiro muito forte e mesmo que eles não mexam no vaso, quando eu colocava farinha de osso, eles acabavam vindo mexer. E a farinha de osso não é um adubo tão natural assim, ela é cheia de química e pode fazer mal, pode intoxicar o animal. Então, por isso que eu não uso farinha de osso, eu prefiro usar calcário de concha ou outro tipo de calcário que você vai achar nessas casas agrícolas ou até em viveiros e floras que trabalham com adubo, com grande porte, né, de substrato e esses outros componentes que a gente usa no jardim. Bom, já falei sobre a luz, substrato, a adubação. E como que eu faço mudas da zamioculca, Thaís? Bom, a muda você pode fazer separando o rizoma, né? Quando o seu vaso encher, você vai e tira com cuidado,
permanecendo as raízes e o rizoma. É só você separar e plantar num outro vasinho. Sempre coloque num vasinho pequeno e depois você vai aumentando. Nunca coloque uma haste ou uma planta pequena diretamente num vaso grande. Pode pôr num vasinho. Ou eu vou aproveitar essa daqui. Então, como que você pode fazer? Com as folhas, ó. Aí, você corta a folha. E eu vou mostrar duas formas que você pode tentar reproduzir as suas amiocuca. Uma é na água. Sempre que você for colocar planta na água, coloque pedrisco e um pouquinho de água. Não enche todo o copo. Pode ser um copo de plástico, também tô colocando um copo de vidro para vocês verem. E aí você encaixa essa folha. Deixa eu encaixar aqui. Assim que ela criar raízes, você vai passar ela para um vasinho. Essa água, o importante dela é você trocar, tá? Troca todo dia a água, não deixa de trocar a água. Porque se você não trocar, essa água vai apodrecer e ela não vai soltar raízes. Pelo contrário, essa folha vai apodrecer. Pode ser até um pouquinho menos de pedrisco e menos de água, só coloquei para ilustrar para vocês. Então, na água. Ou você pode fazer também, como você faz com as suculentas, nas bandejinhas ou mesmo num vasinho com substrato e você vai encaixar a folha. E vai esperar sair as raízes para você ir mudando, colocando no outro vasinho. Eu prefiro até colocar mais de uma folha, que eu acho que quando tem mais de uma planta num vaso, ou mais do que uma mudinha, elas se ajudam. Você pode fazer também daquela forma deitada numa bandeja, tá? Como faz berçário, não tem problema nenhum. Aqui você pode colocar mais também. Encaixa direitinho, peraí que eu vou mostrar como vai ficar. Os cachorros aqui não podem ver barulho nenhum no portão, gente. É a Mel. A Mel é a mais encrenqueira. Aí a Duquesa vai e o Sushi é o mais sedentário. O Sushi só vai no portão se for do interesse dele. Agora ele levantou. Ó como fica. E aí você deixa num local mais do que nunca, apenas com luz, muita luz, nunca no sol, para poder sair raízes. Bom, a gente já fez mudinha de zamioculca também. Também falei que pode fazer com essa separação de muda, certo? Se você separar, você vai fazer o plantio num vasinho também. Acho que eu não preciso mostrar, porque todo mundo sabe, né? Drenagem no vaso, substrato, planta um pouquinho de substrato, tampa. E ali você vai cultivando a sua zamioculca, sempre com cuidado na rega. É o primordial. Se você quer tentar salvar a sua muda que está apodrecida, você vai fazer o seguinte: você vai tirar as folhas como eu tirei de qualquer forma, porque quanto mais folhas ela tiver, mais ela vai soltar a força dela aqui, e a gente quer que ela solte a força dela aqui. Você vai cortar, tirar até a podridão. Olha quanta água tem nessa planta, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas ó, só de cortar o caule dela é super cheio de água. A câmera do celular é ruim, gente, mas ó, tá cheio de água. O dedo fica molhado se você apertar. Aqui você tirou a podridão, ó, não tem mais podridão. Não tem mais podridão nenhuma. Você vai passar um fungicida. Pode ser canela sem problema nenhum, pode ser própolis. Eu vou usar o álcool isopropílico, que é o que eu sempre uso. Vou passar aqui.
Já passei. E você vai deixar essa planta secar, fazer todo o processo de secamento aqui, ele vai ficar sequinho. Quando você perceber que ele tá bem sequinho, que não subiu mais podridão, você vai colocar num vasinho bem pequeno, como esse aqui, com pouquíssimo substrato para não voltar a apodrecer. Você vai colocar ele aqui e vai cuidando. Quanto menos água você der nesse período, porque ela não vai ter raiz, melhor vai ser. A partir do momento que começar a sair raizinha, você vai pôr pouquíssima água, porque aqui ela vai criar um novo bulbo. Ela vai começar a armazenar água, vai sair um bulbinho pequenininho aqui e você vai conseguir salvar a sua planta. Então, como eu tô fazendo tudo isso agora aqui com vocês, depois eu vou mostrar. Pode ser até num shorts. As folhas da zamioculca enraizadas em água, no vasinho, e a mudinha aqui que a gente tentou recuperar, essa haste que a gente tentou recuperar juntos, tá bom? Aí eu vou mostrando o processo pra você depois pra ver se deu certo ou não deu certo, pra mostrar pra vocês que o que eu faço aqui é o que eu faço aqui no meu cultivo. Eu não fico inventando receita mágica, porque essas receitas mágicas eu sei que depois não dão muito certo. Isso é o básico para você recuperar não só a zamioculca, como qualquer planta que tenha podridão, suculenta principalmente. Retira toda a podridão da planta, tira bastante das folhas dela para ela não tentar jogar energia para as folhas e sim para onde ela precisa se recuperar. Após ela secar bem, tá? Não põe aqui, eu só pus no vasinho para vocês verem. Após ela secar bem, você vai voltar a pôr ela no vasinho, tá bom? Então, eu vou limpar aqui um pouquinho, que eu sujei de terra. Vou passar álcool isopropílico de novo. E vou deixar ela secando para depois eu colocar no vasinho. Foi só para ilustrar para vocês, tá? A zamioculca é uma planta maravilhosa, muito fácil de cultivar. Todas essas dicas que eu dei é se acaso acontecer alguma coisa, mas é difícil realmente essa planta te dar problema. Por isso que eu acho que ela também é ideal para quem tá iniciando, porque ela é uma planta muito rústica, muito fácil, muito forte e que você pode criar dentro da sua casa. É uma escultura verde, linda, maravilhosa e viva, porque ela tem essas folhas nesses detalhes, né? Muito grandes. O nome dela vem de zamioculca por causa da planta zâmia, que é uma outra planta africana também. Ela é muito parecida, mas são de gêneros e espécies diferentes. Algumas curiosidades é que a zamioculca é uma planta filtradora de ar. O que isso significa? Ela purifica o ar em locais poluídos. Então, ela é uma planta que você pode ter no seu quarto também, assim como a espada de São Jorge. Lembrando, se ele for bem iluminado, tá? Durante a noite, ela vai filtrar o ar e você vai receber um ar mais puro. Outra também curiosidade, essa planta é muito usada no Feng Shui. Ela é utilizada principalmente para trazer prosperidade. Então, geralmente ela fica nas entradas das casas, na entrada no comércio, tá? Lembrando, vamos respeitar a crença e naquilo que as pessoas acreditam. A harmonização do ambiente através de luminosidade, plantas que trazem boas vibrações e outras coisas. É muito complexo isso, mas uma vez que eu comentei num vídeo sobre uma planta que eles que no Feng Shui acredita que traz prosperidade, muita gente fez alguns comentários muito preconceituosos. Então, antes de você criticar alguma coisa, tenha conhecimento. A gente tá vivendo num mundo muito desrespeitoso. Eu acho que, independente daquilo que você acredita, você tem que respeitar o que o outro acredita. E isso é curiosidade, faz parte da planta, faz parte da história da planta e faz parte da vida de algumas pessoas. Então vamos ter consciência. Você não acredita, tudo bem, mas não precisa tratar esse assunto com agressividade, principalmente escrever com agressividade ou com preconceito em relação a isso, tá bom? Vamos respeitar o que o coleguinha acredita, o que o coleguinha faz, que eu acho que o mundo vai ser bem melhor do que tá agora.
Outro detalhe importante, que não é uma curiosidade, é que a Zamioculca, ela é tóxica. Sim, essa planta tem toxicidade, é uma planta que não é legal deixar próxima de animais e crianças pequenas, caso suas crianças tenham costume de pegar a planta, colocar a planta na boca, e os animais também. Tome muito cuidado onde você vai deixar, seja no jardim, ou dentro da sua casa, ou dentro de um escritório, de um consultório que tenha acesso a crianças e pequenos animais ou animais. Porque se ela for consumida, ela pode causar indigestão, ela pode causar diarreia, ela pode causar uma intoxicação muito grave. Então, tomem cuidado, tá? Deixa aí nos comentários qual planta te interessa. Pode ser uma suculenta, pode ser folhagem, pode ser qualquer planta aí. Se eu tiver aqui no meu cultivo e eu já tiver experiência sobre ela, eu vou fazer um vídeo. Se não, possivelmente vai ser um vídeo no futuro, porque eu tenho que adquirir essa planta, cultivá-la para entender como é seu cultivo e para passar com muita concretude e seriedade para vocês as minhas dicas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que depois eu posso fazer outro vídeo especificando mais alguns detalhes fora os que eu falei aqui hoje com vocês. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, que me ajuda bastante. Eu acho que eu passei bastante dicas legais que vão te ajudar a cultivar essa planta linda. Eu agradeço a vocês, eu agradeço você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!